deixaram 3 contribuições para a chegada da igreja, para a implantação do cristianismo: a unificação dos povos, a Pax Romana e as estradas. Tá? A gente vai ver. A unificação dos povos, irmãos, é a primeira contribuição que os romanos deixaram para a chegada da igreja. Naquela época, a lei romana, ela servia para todas as pessoas que estavam sobre o jugo dos romanos. Nós temos que entender aqui que o maior império dessa época já não era mais o Império Grego, era o Império Romano. Porque os romanos, eles derrotaram os gregos e enfraqueceram o seu domínio. Então naquela época era um império dominando o outro império. Quando o império dominava o outro império, ele tomava suas cidades, seus territórios, e ele passava a governar, ele passava a mandar. Isso. Aí agora, só que até então o povo já havia aprendido a falar o grego. Até então, o povo da época já havia aprendido a falar o dialeto grego. Então eles falavam o grego. Os romanos naquela época, eles tinham uma lei que servia para todas as pessoas dominadas, conhecida como unificação dos povos. Então, independente do lugar onde a pessoa morava ou da língua que ela falasse, se ela fosse dominada pelo Império Romano, ela estava debaixo da mesma lei e do mesmo governo de Roma. Então, os romanos dominaram os impérios da época. Então, em qualquer lugar, qualquer país, qualquer língua que ela fala, ela vai estar debaixo de uma mesma lei, de um mesmo governante, de um mesmo domínio. Ok? Então, isso era conhecido como unificação. Ok? E esse conceito de unificação se estendeu o quê? Para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque fez com que as pessoas entendessem que a proposta da salvação trazida por Jesus não era exclusivamente para um povo específico. Não, a proposta da salvação ela era para todos os povos, para todas as línguas, independente do lugar onde a pessoa residisse. A salvação iria abranger a todos. Então, essa abrangência da salvação, da proposta da salvação, trazida por Cristo a respeito, que trata especificamente da graça, era para todos. Não havia distinção de raça, credo, cor, não. Todos, em qualquer lugar do mundo, independentemente da língua que falasse, estava podendo usufruir da salvação trazida por Jesus. Poderia desfrutar da graça. Como que as pessoas entenderam isso? Por intermédio da unificação dos povos, porque eles já estavam acostumados. Eles já sabiam que havia uma só lei, que era a lei romana. Eles já sabiam que havia um só governo, que era o governo romano, e que todos estavam debaixo do seu domínio. Quando eles abstraem na realidade esse conceito para o cristianismo, fica fácil entender. É uma só lei, Senhor Jesus Cristo, uma só palavra, um só conceito de salvação. Então isso facilitou a compreensão das pessoas. Então essa foi a primeira contribuição que os romanos deixaram para a chegada do cristianismo. A unificação dos povos que contribuiu para que as pessoas entendessem a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação.
A segunda contribuição diz respeito ao quê? A Pax Romana. Essa foi a segunda contribuição que os romanos deixaram para a chegada do cristianismo. E como que isso acontecia? Os romanos, naquela época, eles possuíam, irmãos, muitas cidades ao seu domínio. Então, o Império Romano era o maior império da época que você possa imaginar. Tanto que eles derrotaram o Império Grego, que também era um império poderoso. Então, eles tinham muitas cidades ao seu domínio, ao seu poder. E essas cidades que estavam sob o poder de Roma eram cidades que estavam também sobre a sua responsabilidade. Não bastava apenas dominar uma cidade. Roma, além de dominar, Roma cuidava da segurança da cidade. É igual o Estado hoje. O Estado de São Paulo, ele não é responsável pela segurança em todo o Estado? A polícia, ela é sujeita ao Estado, não sujeita ao município. A responsabilidade de oferecer segurança à população é do Estado de São Paulo e não do município do Estado. Roma era responsável pela segurança, por trazer a proteção às cidades que eles dominavam. E essa proteção, ela era oferecida por intermédio dos soldados romanos, do estabelecimento de soldados romanos. Então, o exército era muito grande. Então, o que eles faziam com o exército? Eles deslocavam soldados romanos para as cidades. Então, digamos que o Império Romano dominou Guarulhos. Então, a responsabilidade da segurança pelo município de Guarulhos, por exemplo, seria do Império Romano. Então, eles iam mandar soldados para cá. Iriam fazer a segurança da população. Então, os soldados romanos eram responsáveis pela segurança. E esses soldados, eles estavam divididos em que, irmão Marcelo? Que eu falei lá na igreja do irmão sábado? Centúrias. Centúrias era um grupo de 100 soldados romanos. Então eles mandavam centúrias. Uma centúria para o bairro do Cocaia, por exemplo. Uma centúria para o bairro do Bela Vista. Uma centúria para o bairro do Gopoúva. E assim sucessivamente. Eram centúrias. Poderia ser necessário mais de uma centúria, dependendo do tamanho do local conquistado. Cocaia, por exemplo, não poderia ser utilizada apenas uma centúria de soldados romanos. Precisaria de mais devido à grandiosidade do território. Então, esses soldados romanos... Era pelo território ou era pela população? Era pela população. É que eu estou usando aqui o exemplo para simplificar, uma ilustração aqui do nosso município, né? Mas era, por exemplo, a cidade dominada, todo aquele território dominado pelos romanos, estavam sujeitos ao governo de Roma. Então o governo de Roma mandava os soldados para fazer a segurança da população daquela cidade ou território. Tá? Achei não, menino? Ok. Então, irmãos, até perdi aqui o foco aqui. Vamos lá. Isso. E aí eles faziam a segurança, tá? Então, essa segurança feita pelos romanos, enviando soldados, grupos de centúrias. E quem cuidava da centúria? Centurião. O centurião, estou falando aquele que eu preguei na igreja no sábado, no congresso, e eu falei sobre isso na mensagem. O centurião chamava centúrias. O centurião era o responsável por cuidar de uma centúria, que eu preguei em Mateus capítulo 8, né, do versículo 5, se eu não me engano, no versículo 13, que eu falei a respeito da cura do servo do centurião romano. Então não tinha um só centurião? Tinha mais de um centurião, depende do tamanho da cidade. Então eu expliquei que o centurião romano era um homem que cuidava, na mensagem, eu expliquei que um homem, centurião romano, cuidava de uma centúria que era 100 soldados.
E um daqueles 100 soldados estava paralítico, com um problema que ele não conseguia andar, e aí ele foi até Jesus e tal. E aí, se vocês querem saber o resto, vocês ouvem a mensagem lá está no YouTube, no canal do YouTube. Então, uma particularidade interessante, irmãos, é que esses soldados eles faziam segurança. E, de certo modo, essa segurança, ela contribuía para que não houvesse assaltos no local dominado. Então você não vai ver problemas, por exemplo, de assaltos nos tempos bíblicos. O único assaltante, ladrão que você vai ver é os dois da cruz, que está com Jesus, e Barrabás, que era um criminoso. Fora isso, você não vê exemplos, com exceção também da parábola do quê? Bom Samaritano. Que ali você vai ver um exemplo clássico de uma pessoa que foi assaltada. Mas foi assaltada porque ele estava passando por um local perigoso. Eu tenho uma mensagem sobre isso. Eu vou explicar o local que ele estava transitando, e ali era um local passível de assaltos. Era um terreno caído, tinha muitos esconderijos, muitas cavernas, muitas rotas de fuga. Então por isso que ele foi assaltado, mas não é o caso. E aí nós temos os dois ladrões da cruz, crucificado com Jesus, e Barrabás. Tá? Então veja que não tinha casos de assalto, de ladrão, são isolados, muito pouco. Os centúrias. As centúrias. As centúrias tinham os lugares, se não por índice de crime. Eles faziam segurança. Não é que vai ficar 100 soldados num lugar só. Ficava um aqui, outro na esquina, outro lá no fim da rua. Então eles iam fazendo É igual hoje, irmãos. Para manter a tranquilidade. O controle da cidade. Isso. Então você não tinha problemas de assalto, porque os romanos cuidavam da questão da segurança. Então as pessoas não tinham medo de ser assaltadas, não tinham medo de sofrer qualquer tipo de violência. Eles impunham a lei deles, impunham a submissão, mas também eles beneficiavam. Também beneficiavam. Eles dominavam o povo, mas em contrapartida eles traziam benefícios. É igual hoje, você paga impostos, nós pagamos impostos. E em contrapartida nós temos, entre aspas, os benefícios. Você paga o seu IPVA todo ano e você anda no tapete nas ruas de Guarulhos. Né? Você paga o IPVA. Então assim, é aquela coisa, os romanos dominavam e em contrapartida também traziam segurança. Então as pessoas dormiam praticamente de porta aberta, sem medo de serem assaltadas, por causa da Pax Romana. Então você perguntou o que era a Pax Romana? A Pax Romana era isso. Era a segurança que os romanos impunham sobre os povos conquistados. Isso era a Pax Romana, a proteção, a segurança, a colocação de soldados na cidade para fazer a proteção da população. E essa Pax Romana contribuiu o quê? Para a chegada da igreja. Por quê? Porque os missionários eles podiam transitar livremente sem ter medo de serem assaltados. Então Paulo podia fazer suas viagens missionárias, poderia andar para cima e para baixo e não ia ter medo. O problema que os missionários enfrentaram não foi com relação à falta de segurança. Não. O problema que os missionários enfrentaram foi com relação aos naufrágios, com relação às intempéries. Está ouvindo, irmão Raimundo? As intempéries da natureza, os naufrágios, enfim. Mas não com relação à falta de segurança, porque tinha a Pax Romana. Tá bom? E a terceira contribuição dos romanos foi qual? A abertura de estradas. Tá? Durante o domínio romano, irmãos, os romanos construíram excelentes estradas, de modo que todas as partes do império dominado por Roma levavam para Roma. Então eram muitas estradas, coisa que até o governo de Roma não tinha
em grande quantidade. Não vou dizer que não havia estradas em Jerusalém, Israel, não. Havia, contudo eram limitadas. A partir do domínio de Roma, eles começaram a abrir muitas estradas. Então isso facilitava o que? A circulação das pessoas. As pessoas conseguiam se deslocar de uma cidade para outra, de um país para o outro, com muita facilidade. Por quê? Porque tinha estradas para as pessoas transitarem. Isso facilitava a locomoção. Então Paulo, por exemplo, ele utilizou essas estradas abertas pelos romanos para evangelizar os gentios. Paulo fez uso dessas estradas, ele utilizou essas estradas. Tanto que lá em Atos 9, ele estava em uma estrada indo para onde? Para Damasco. Então ele estava numa estrada construída por quem? Pelos romanos. Então vejam que não só Paulo, mas os apóstolos, os missionários, utilizavam essas estradas construídas pelos romanos para levar a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Era esse o projeto deles ou era outro? Não, os romanos não construíram as estradas pensando nisso. Aqui nós estamos falando da contribuição dos romanos para a chegada do cristianismo, mas no entanto não significa que eles fizeram tudo isso, por exemplo, a unificação dos povos, a Pax Romanas ou a abertura de estradas, pensando necessariamente no Evangelho, no cristianismo. Em hipótese alguma. Eles não fizeram isso pensando na igreja. Não. Eles fizeram isso como proposta de crescimento, de trazer vantagens, benefício para as pessoas dominadas, mas não pensando na igreja. Que, de certa maneira, acabou trazendo benefícios para a igreja. Então veja que Deus ele pode usar os ímpios para nos abençoar, sem eles saberem. Sem eles saberem. Às vezes Deus está usando lá o ímpio para abençoar a tua vida, e o ímpio não faz a mínima noção de que ele está sendo usado por Deus para te abençoar. Foi o que aconteceu com os gregos, com a disseminação da língua e a escrita da Septuaginta, e os romanos com a unificação dos povos, a Pax Romana e a abertura de estradas.